É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal. Confira comigo as principais notícias. O Parlamento angolano aprova por unanimidade proposta de lei que altera a lei sobre antidopagem no desporto. Assunto do dia no desporto: Angola e Eswatini jogam pela terceira vez na Corrida ao Mundial 2026. Maternidade Lucrécia Paim abre inquérito para apurar suicídio de paciente. Angola eleita vice-presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Da atualidade internacional, incêndio em campo de refugiados na República Democrática do Congo deixa dezenas de desabrigados. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 7 de junho de 2024, tem a garantia técnica de Joel Anselmo. A edição é de Janete Meio-Dia. Apresenta as notícias a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12h01. Chegou a hora dos destaques do desporto. A começar este jornal, um sentimento patriótico, momento de festa. A Seleção Nacional Sénior Masculino de Futebol joga hoje frente à sua similar de Eswatini, em jogo a contar para a corrida ao Mundial 2026. Georgina João traz a seguir o histórico de confrontos entre os dois conjuntos. Angola e Eswatini já disputaram 12 partidas até o momento. A partida desta sexta-feira será o 13º no histórico entre as duas equipas. Nos desafios já disputados, que são 12, contam-se 7 vitórias de Angola, 3 empates e uma única derrota. Em 2000, a Seleção Nacional goleou o Eswatini por 7-1 no estádio da Cidadela para a segunda mão das eliminatórias de acesso ao Campeonato do Mundo de 2002, coorganizado pelo Japão e Coreia do Sul. Depois de ter vencido no primeiro jogo por 1-0. Os palancas perderam uma única vez em 2019, com um placar de 2-1, em jogo a contar para as eliminatórias do CHAN de 2020. E 24 anos depois, as duas formações voltam a jogar em eliminatórias de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol. As duas seleções estão inseridas no Grupo D e, novamente, em busca de uma vaga no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 nos Estados Unidos da América, Canadá e México. No Grupo D, os palancas ocupam a 4ª posição com 2 pontos. Já o Eswatini é 6º colocado sem qualquer ponto. Hoje os caminhos vão todos dar ao estádio 11 de novembro, onde às 17 horas, Angola, Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol, joga com a similar Eswatini, o jogo a contar para a corrida ao Mundial 2026. Emoções que poderá acompanhar na Rede Girassol.
12h04, ainda a falar de desporto, mas na vertente política. A sexta reunião plenária extraordinária da segunda sessão legislativa da quinta legislatura aprovou hoje em votação final global a proposta de lei que altera a lei número 1/24 de 6 de março sobre antidopagem no desporto. A proposta foi aprovada com 162 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, marcando um passo importante na luta contra o uso de substâncias proibidas no desporto. Na Assembleia Nacional está o Francisco Soares, que tem outros dados. Francisco Soares, boa tarde. Ora viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Falamos a partir do plenário da Assembleia Nacional, onde aconteceu a sexta reunião plenária extraordinária referente à segunda sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional, onde aconteceu a votação final global da proposta de lei que altera a lei número 1/24 de 6 de março, lei de antidopagem no desporto, que foi aprovada com 162 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. E na sua reação, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, disse que está satisfeito com esta aprovação e que o próximo passo será a publicação em Diário da República. Felizmente aprovada por unanimidade, o que significa que há convergência de pensamento em relação àquilo que são os interesses do país. Estou feliz, mais uma missão cumprida, agora vamos trabalhar com a UADA para formalizar a publicação da lei em Diário da República. Não há nenhuma comissão independente, é o Conselho Disciplinar da nossa Organização Nacional Antidoping. Portanto, essa era uma das exigências, que essa iniciativa fosse do Ministério de Tutela, foi aceito por nós e o plenário hoje confirmou. Nós temos agora um calendário para cumprir, não só em relação a isso, nós vamos criar o Conselho depois de criar a Organização Nacional. Portanto, primeiro vamos criar a Organização Nacional e a seguir vamos criar o Conselho Disciplinar. Nós vamos fazer um esforço para, pelo menos em 180 dias, ter o assunto resolvido, porque é também do nosso interesse criar as condições para podermos, de forma antecipada, cuidar dos nossos atletas de outra maneira. Portanto, é isso que vamos fazer. Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, na sua reação a quando da aprovação final global da lei de antidopagem no desporto aqui na Assembleia Nacional. Estas são as notas que temos a passar a esta hora a partir da Casa das Leis. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. A partir da Assembleia Nacional, onde foi aprovada por unanimidade a proposta de lei que altera a lei número 1/24 de 6 de março sobre a antidopagem no desporto. Outras notas do mundo desportivo. Interclube revalida o título de campeã nacional de futebol feminino. Boston vence Mavericks no primeiro jogo da final da NBA. São para acompanhar a seguir este jornal no Desportivo Grande Jogada. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Angola registrou mais de 3.000 acidentes de viação no primeiro trimestre deste ano, segundo a Aviação e Trânsito. A instituição refere, no entanto, que houve uma redução em comparação com o mesmo período do ano passado. Os detalhes são com a Manuela Costa. É a segunda maior causa de morte em Angola. Os acidentes rodoviários só no primeiro trimestre deste ano foram contabilizados um total de 3.078 nas estradas do país. No período em referência, 682 pessoas perderam a vida e 3.770 ficaram feridas. Apesar do resultado, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária considera razoável se comparado à mesma fase no ano anterior, como explica o intendente Adriano do Rosário. Foi possível reduzir neste primeiro trimestre os números de acidentes, números de mortos e número de feridos. Estes dados de redução são de alguma forma animadores para a Polícia Nacional, apesar de que o nosso objetivo é que não hajam mortes na estrada, mas só essa redução da sinistralidade rodoviária implica que o nosso trabalho tem surtido efeito e temos contado também, e aqui deve-se dizer, com a cooperação dos cidadãos. Ainda assim, na tabela, a província de Luanda lidera a lista com 697 acidentes de viação. Seguem-se as províncias da Lunda Norte, onde 55 pessoas perderam a vida, Benguela,
45 mortos e na Huila, 38 pessoas perderam igualmente a vida nas estradas. Nós temos estado a dizer que a sinistralidade rodoviária pode ser reduzida. Há países a nível do mundo que também demonstram este facto. Nós temos países da Europa, da América, que outrora tinham elevados números de sinistralidade rodoviária, mas hoje já pelo menos conseguem mostrar que é possível reduzir a sinistralidade rodoviária. Nós temos no país a vigorar o Decreto Presidencial 145/23 de 30 de junho, que é o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, e este Plano Nacional contém ações-chave que os departamentos ministeriais devem levar a cabo para que se possa reduzir a sinistralidade rodoviária. Fora o incumprimento das regras, como a travessia em locais impróprios, as manobras perigosas, a condução sob efeito de álcool. Um outro fenômeno chama a atenção. Os motociclistas hoje têm estado a participar de forma considerável para o elevado número da sinistralidade rodoviária. É uma situação preocupante. Nós assistimos com muita frequência condutores que levantam a roda da frente do motociclo, condutores que levam passageiros no motociclo num número acima daquilo que é permitido. Estamos a dizer que se o motociclo pode levar dois passageiros ou 2 ocupantes, vamos assistindo 3 ocupantes no mesmo veículo. Temos estado a assistir também os motociclistas que circulam em sentido proibido ou sentido contrário ao permitido, mas, no entanto, a polícia tem estado a autuar, há várias operações a decorrerem e temos estado a apreender muitos motociclistas nessas condições, mas ainda assim e sem capacete de proteção igualmente. Outras medidas recomendadas pela Polícia Nacional passam pela redução da velocidade, evitar o transporte por veículos que não sejam de passageiros e usar o cinto de segurança. Temos estado a dizer que nós morremos nas estradas de forma gratuita, e gratuita porque nós não aceitamos, que temos que encarar a realidade como tal e mudar de comportamento e atitude. Palavras do porta-voz da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, Adriano do Rosário. Mais de 600 mortes foram registadas nas estradas do país no primeiro trimestre de 2024. 12h12. Voltamos a falar de desporto. Hoje as atenções estão todas viradas ao conjunto nacional. Os angolanos acreditam que a Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol vence hoje. E quem confirma esta informação é o António Matamba, que está neste momento no Estádio Nacional 11 de Novembro. Matamba, boa tarde. Conte-nos como está o ambiente aí no Gigante do Camama, momentos que antecedem a partida da Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol. Boa tarde, Celestina Azola, e a todos os rádio-ouvintes que nos acompanham neste momento. Como disseste e muito bem, estamos no Estádio Nacional 11 de Novembro, 4 horas antes do embate entre a nossa seleção e a seleção de Eswatini. O duelo será hoje às 17 horas aqui no Estádio Nacional 11 de novembro. Melhor, a nossa seleção vai procurar a primeira vitória rumo ao Mundial de 2026. Já estivemos numa edição de uma Copa Final em 2006. Estamos na luta para a segunda presença no Mundial de Futebol em Sénior. No Estádio Nacional 11 de novembro, a fotografia é ainda de muita calmaria, pois os adeptos angolanos vão chegando a conta-gota para poderem preencher o Estádio Nacional 11 de novembro e puxarem para a nossa seleção conseguir uma vitória positiva aqui no Estádio Nacional 11 de novembro. E quando digo vitória positiva, Celestina, estou a dizer que os adeptos angolanos querem uma vitória com o maior número de golos, ou seja, mais de um golo é que os adeptos angolanos vão vaticinando em relação a esta partida. Alguns adeptos apontam mesmo Mabululo e Gelson Dalla como os principais goleadores desta tarde aqui no Estádio Nacional 11 de novembro. Para recordar que a nossa seleção está na 5ª posição, na 4ª posição, melhor, com 2 pontos deste grupo de qualificação ao Mundial 2026. Na liderança da prova, na liderança do grupo, melhor, está a Líbia, que tem 7 pontos. A seleção camaronesa, que será nossa adversária no dia 11, tem 4 pontos na 3ª posição. Cabo Verde está na
segunda posição também com 4 pontos e na última posição está a Eswatini, nossa adversária de hoje, que ainda não pontuou. Então é uma fotografia geral do Estádio Nacional 11 de novembro, onde os adeptos vão chegando a conta-gota, comprando seus ingressos para o estádio ou o duelo, acompanharem devidamente o duelo mais tarde, às 17 horas, exatamente aqui no Estádio Nacional 11 de novembro. Celestina Zola, é uma nota pontual, se for possível, regressaremos à antena para dar outra fotografia deste duelo. Certo, António Matamba, ainda antes de terminar este apontamento, devo dizer que o 12º jogador é importante para este jogo. O 12º jogador é bastante importante, pois os angolanos precisam desta força, precisam do apoio deste adepto ou deste 12º jogador para que possam, dentro do parquet, dentro do tapete verde, bem tratado do Estádio Nacional 11 de novembro, conseguirem traduzir todas as ideias em golos, em resultado positivo. Por isso, a nossa chamada também é para todos os adeptos que nos acompanham ou que nos ouvem a partir de casa, para que possam se mobilizar na sua íntegra. Chame o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Assim que terminar o momento laboral, dirijam-se todos ao Estádio Nacional 11 de novembro, pois o 12º jogador é muito importante para que a nossa seleção consiga a primeira vitória deste grupo de qualificação rumo ao Mundial. António Matamba, muito obrigada e continuação de um ótimo trabalho, um assunto que o caro ouvinte poderá continuar a acompanhar aqui nos serviços de informação da Rede Girassol. No entanto, fica o apelo, vamos todos vestir a camisola da seleção angolana e fazer valer o 12º jogador. Seguimos. 4 cidadãos entre nacionais e estrangeiros foram detidos na província da Huila por assalto e rapto de um empresário eritreu. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, mas só agora os cidadãos foram apresentados. De acordo com Segunda Quitumba, a porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huila, os 2 angolanos foram executores da ação, enquanto que os outros 2 eritreus foram os mandantes. O ato foi praticado por os 2 cidadãos angolanos, nomeadamente o Wilker e o Souza, a mando dos 2 cidadãos eritreus há pouco mencionados. Isso numa altura que o cidadão de nacionalidade eritreia saía do local de serviço, isso no armazém, dirigiu seu carro. Quando foi interpelado por esses cidadãos, sob ameaça, subtraíram a referida viatura e, com o mesmo a bordo, levaram até ao Luyov e, ao perceberem-se que lá tem a câmara do CISP, manobraram e dirigiram-se até a centralidade da Clemba, concretamente no bloco K, onde subtraíram a carteira contendo documentos diversos, os cartões multicaixa, bem como 120 mil kwanzas. De acordo com Segunda Quitumba, os acusados, incluindo um cidadão eritreu que trabalhou com a vítima, terão subtraído das contas do lesado mais de 10 milhões de kwanzas. 2 cidadãos angolanos foram ter com os cidadãos eritreus, os mandantes, no caso, e entregaram os pertences. Dia seguinte, um dos cidadãos eritreu entrou em contacto. Vale aqui salientar que esse cidadão eritreu, conhecido como Benjamin, já trabalhou para o lesado, no armazém do lesado. Após ter acesso ao telemóvel do lesado, ligou para este, dizendo que conhecia quem são os mandantes do crime, mas para que denunciasse estes, ele teria que fazer uma transferência de 2 milhões e 500 kwanzas. Claramente o lesado o fez através da transferência via ATM, não chegou a dar a informação sobre quem de facto terá realizado. Conseguiram desbloquear o telemóvel do lesado e, através dos aplicativos de banco, conseguiram fazer uma transferência de 9 milhões de kwanza, totalizando 11 milhões e 500 mil kwanza. A vítima, apenas identificada por Manuel, afirma que quer saber quem está por trás da ação. Está a admirar e não estou feliz porque como é que me mandaram essas pessoas, eu não estou a entender nada. Ele está detido, eu quero saber meu motivo, porque eu quero conhecer a pessoa, quem é. Aqueles indivíduos que acompanham aqueles angolanos na minha atrás, quando ele ficou detido, que ele trouxe outras pessoas. Mas isso é para mim tudo estranho, porque eu não estou a entender nada. Mas eu sofri esses 7 meses
Quem vai me matar na minha atrás, quem está me a seguir na minha atrás, eu não sei. Quando uma pessoa fala, mandaram, você não dorme. 4 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, foram detidos na província da Huila por assalto e rapto de um empresário eritreu. A direção da maternidade Lucrécia Paim abriu um inquérito para apurar as reais causas do suicídio de uma paciente que se atirou do 6º andar numa das salas de internamento da instituição. Mais dados com Isabel Kiala. A situação deu-se por volta das 11 horas desta quinta-feira, na conhecida maternidade Lucrécia Paim. Foi por meio de uma chamada telefónica anônima que a redação de informação da Rede Girassol tomou conhecimento do incidente que vitimou a jovem de 29 anos, cuja a identidade não foi divulgada. A diretora-geral da maternidade Lucrécia Paim, Lígia Alves, disse tratar-se de uma paciente que teve o bebê por cesariana e que se encontrava internada há 4 dias no referido hospital. Uma parturienta pós-cesariana de 29 anos de idade que tivera dado entrada a esta maternidade há 4 dias, transferidas do Hospital Geral dos Cajueiros, e que teve um recém-nascido vivo, em bom estado de saúde, precipitou-se de uma das janelas da sala de internamento do 6º andar, acabando por ir a óbito em consequência da queda. Para apurar as reais causas do sucedido, Lígia Alves abriu o inquérito. A Direção-Geral da Maternidade Lucrécia Paim criou uma comissão de inquérito para, no prazo de 30 dias, apurar as circunstâncias, causas e motivações que levaram a referida paciente a tomar tal extrema medida. A Direção-Geral, Corpo Clínico e demais funcionários manifestam o seu mais profundo pesar pelo infausto acontecimento e endereçam à família enlutada as suas mais sentidas condolências. Não é a primeira vez que uma situação destas acontece nesta unidade sanitária. Relembrar que um dos casos aconteceu em 2014, quando uma paciente se atirou do 3º andar. 12 horas e 22 minutos, foi apresentada a ferramenta tecnológica que dá maior dinamismo ao processo de emissão e classificação de certificado das micro, pequenas, médias empresas, ao processo de modernização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos no âmbito das reformas, simplificação dos serviços públicos em curso com vista à melhoria contínua do ambiente de negócios. Segundo o presidente do Conselho de Administração do INAPEN, João Cosse, com o lançamento da plataforma tecnológica, foram certificadas cerca de 5.754 empresas, o que dá, em termos gerais, 44.586 empresas certificadas com selo feito em Angola, emitidos desde maio de 2023. Se no passado, antes da reestruturação, nós tínhamos menos de 130 empresas, hoje, com o processo de reestruturação, começamos do zero. Estamos com mais de 330 empresas com selo feito em Angola, ou seja, aderentes ao selo feito em Angola. Então, o trabalho de cor, o que nós estamos agora a fazer é continuar a incentivar, participar em feiras, promover cada vez mais estes produtos que estão a ser produzidos pelas micro, pequenas e médias empresas, no sentido de acederem aos vários benefícios que ela prevê. Mas também temos que dizer o seguinte, que o certificado não serve só para aceder ao microcrédito ou ao crédito em si. Há outros benefícios, tal como tomamos o conhecimento aqui através da AGT, não é? Há outros benefícios. O mais importante é que as instituições públicas estão a fazer o seu trabalho, que é desburocratizar e simplificar os processos. Domínio da emissão dos certificados do selo feito em Angola. Destacar que nós já estamos com mais de 1.350 produtos já com selos emitidos. Com a referida aplicação, os empresários deixarão de se deslocar a Luanda para tratar presencialmente deste importante documento. Vitória Lucavoa é microempresária e disse que não foi difícil adquirir o certificado pela aplicação. Está sendo bom a experiência, porque já não tem aquilo de ir lá na Mutamba e voltar. E a experiência tem sido boa, porque temos vantagem da redução das taxas e neste momento estou gratante.
Foi apresentada a ferramenta tecnológica que dá maior dinamismo ao processo de emissão e certificação de micro, pequenas e médias empresas. Agora, política de Angola e do mundo. Angola foi eleita esta quinta-feira em Nova Iorque vice-presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Custódio Jacinto tem mais dados. No total foram eleitos 21 vice-presidentes. Angola ocupa uma das 5 vagas destinadas a países africanos como a Argélia, o Ghana, Madagascar e o Senegal, sendo as restantes reservadas a outras regiões obedecendo à distribuição geográfica. Para o embaixador Francisco José da Cruz, representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, esta eleição representa um passo importante que se insere na estratégia do presidente João Lourenço em assumir uma posição mais assertiva na comunidade internacional. É um passo importante, insere-se na estratégia do Sr. Presidente de dar maior visibilidade e Angola assumir uma posição mais assertiva na comunidade internacional durante este período que antecede, sobretudo, os 50 anos da nossa independência. Como vice-presidente, nós temos a responsabilidade de apoiar o Presidente na gestão dos trabalhos da Assembleia Geral. De acordo com o diplomata, esta é a 4ª vez que o nosso país assume esta posição, 18 anos mais tarde de ter ocupado o mesmo cargo em 2007. Angola assume esta posição pela 4ª vez. A primeira vez foi em 1995, depois em 2006, 2007 e agora, passado cerca de 18 anos, voltamos a assumir esta responsabilidade num período internacional, num contexto internacional complexo, de maneira que teremos grandes responsabilidades no apoio, na gestão comum daquilo que serão os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas a partir de setembro deste ano até setembro do próximo ano. O camaronês Filemon Yang foi eleito presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Orientará os trabalhos deste órgão em setembro deste ano. A presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas altera anualmente entre os 5 grupos geográficos, nomeadamente África, Ásia, Pacífico, Europa Oriental, América Latina e Caraíbas, bem como a Europa Ocidental e outros países. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Na atualidade internacional, um incêndio no campo de deslocados de Muganga, no leste da República Democrática do Congo, destruiu cerca de 50 tendas improvisadas, deixando dezenas de famílias sem abrigo, segundo a Organização das Nações Unidas, que afirma que o incêndio terá começado durante a preparação de alimentos num campo na última quarta-feira. O conflito de décadas no leste do Congo produziu uma das piores crises humanitárias do mundo, com mais de 100 grupos armados a lutarem na região, a maioria por terras e pelo controlo de minas com minerais valiosos. Alguns estão a lutar para tentar proteger as comunidades. Muitos grupos são acusados de levar a cabo assassinatos em massa, violações e outras violações dos direitos humanos. 12h28, está assim a terminar este jornal. Voltamos à primeira página para lhe recordar o que foi destaque. O Parlamento angolano aprova por unanimidade proposta de lei que altera a lei sobre antidopagem no desporto. Assunto do dia no desporto: Angola e Eswatini jogam pela 3ª vez na corrida ao Mundial 2026. Maternidade Lucrécia Paim abre inquérito para apurar suicídio de paciente. Angola eleita vice-presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Da atualidade internacional noticiamos: incêndio em campo de deslocados na República Democrática do Congo deixa dezenas de desabrigados. O Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 7 de junho de 2024, teve a garantia técnica de Joel Anselmo.
A edição é de Janete Meio-Dia. Apresentou as notícias a Celestina Zola. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.